Otila mirou. Vamos ver essa cantiga. Essa é a cantiga ela está tomando rumo, ou seja, está dançando. E as pessoas têm o hábito de dizer que isso não é fim. Então nós podemos chegar e ver que é o time tomando rumo. É muito importante esse momento. Bom, vamos resolver essa situação, como se diz, essa bagaça, de se dizer que o Otim não é santo, não pega a cabeça de ninguém, que o Otim é masculino. Essa situação é muito desagradável. Mas vamos ver só uma coisa. Eu quero mandar um alô, estou mandando também, né? A Omidegia, a Gibonan Leila de Amanjá. Espero que ela possa depois assistir o vídeo, tudo, que vai ser muito bom. Bom, eu quero primeiro chegar e colocar uma situação. Eu, Alexandre Exu, sou Babalorixá, sou Obá de Ifá, pela Roma Cubana, nigeriana, sou Itefá, e do Benin, Alofá. Por que ocorre isso? Porque todo Oluponã ele tem um compromisso de levar a verdade. Porque veja só uma coisa, o Oluponã ele não fica parado, ele vai em todas as terras africanas levando o conhecimento, porque ele tem esse compromisso. E não de esconder a verdade. Porque veja só uma coisa, não adianta você conhecer Ifá, saber Ifá, e não passar adiante o conhecimento, guardar só para você. O que acontece? A humanidade, as pessoas, a humanidade que eu digo, o círculo de pessoas do Candomblé vão continuar mergulhados na ignorância. Porque os pais de santo, antigamente, eles tinham um hábito de não passar o conhecimento, desejando, quando morrer, levar aquele conhecimento. Não passar adiante. Isso é uma forma de avareza, é uma forma de querer prejudicar. Eu quero dar aquele meu paó para o pessoal do Batuque, que fizeram contato, tudo parabenizando essa situação, porque poucas pessoas chegam e falam. A Cristina, a Penha, a Elga e a Tereza, que são pessoas iniciadas para Orixá Otim. Está aí, colocando tudo, e quero dizer uma coisa, não adianta esconder Ifá. Isso é uma situação muito importante. E que nós estamos juntos, tá? Nas dificuldades, na tristeza dessas pessoas que querem calar esse conhecimento a respeito de Otim, para que não vá à frente, para que pessoas não tenham esse conhecimento. Eu vou dizer aquela frase: podem cortar todas as flores, mas não podem deter a primavera. E assim é o Axenegue Baratolá. Podem fazer de tudo, mas nós vamos divulgar aquilo que é certo. Aí vamos à primeira situação, porque as pessoas não dão atenção ao Orixá Otim. Gente, Otim, Exu, Nanã, Euá, Omolu, Oxumari, as pessoas não gostavam de chegar e iniciar. Ninguém. Iniciavam para outro santo. Se a pessoa fosse de Euá, de Nanã, qualquer situação, iniciava para Iemanjá.
fosse de Oxumaré para Oxalá. E olha que eu quero dizer isso porque devido à ignorância, porque eles achavam que iniciar Nanã é levar a morte para dentro de casa. O Molu é levar a doença, é a alma que a pessoa vai morrer. Oxumaré que a pessoa ficaria leproso, iria nascer escama nela, tudo. Exu, a pessoa iria beber, iria fazer um monte de coisa errada. E isso não é bem o que acontece. Essas pessoas são do período, vamos dizer, arcaico do candomblé da era das trevas. Porque veja só uma coisa, hoje nós conhecemos Ebiorun, conhecemos Ifá, e naquela época não podia. Para vocês terem uma ideia, dentro do próprio Axé, Elegbaracolá, quando eu cheguei, vamos colocar, fazer as coisas de Ifá, vamos levar o conhecimento, me foi dito que eu estava misturando tudo, que eu estava perdido, porque Ifá é uma coisa, Orixá é outra, e quem é de Orixá não tem que ter conhecimento de Ifá. Como que eu resolvi essa situação? Muito simples, iniciando todos como Omó Ifá. Essa é a solução, porque as pessoas lutaram até o momento para que isso não acontecesse. Pessoas que estão ainda dentro do axé são contra chegar em 70. Agora, o conhecimento de Ifá, ele é para ser usado, não existe discriminação, mas principalmente dentro da casa de axé, porque é o local dela. O conhecimento, você não vai usar conhecimento de Ifá, de Orixá, de Odu e disso aquilo dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica, tudo. Quem é a comunidade que precisa atuar através disso? Essa comunidade é a comunidade das pessoas de Orixá, dos terreiros de Egum, que precisam desse conhecimento e vão colocar em prática. E essas pessoas, daí, muitas das vezes, não tinham conhecimento de reconhecer o Tim. Aí fazia o que? Oxum, alguns até eram feitos de Otim, e pediu o Orixá para não dizer que era o Tim. Ele viria na cantiga de Oxum e dançaria como Oxum. A mesma coisa foi feito com algumas pessoas de Exu, que viriam como Ogum. Daí que surgiu o mito do Ogum Xoroquê, que ele é metade Exu, de um lado é Exu, do outro lado é... Olha, eu sou a união genética do meu pai e da minha mãe, mas não é um lado um e o outro lado o outro. Então precisamos rever isso. Eu fui um dos primeiros pais de santo, ou o primeiro, a usar máquina de cartão, dividir no cartão, receber no cartão. Eu fui criticado, que diziam que não pode chegar e ser assim, porque o dinheiro tinha que ser vivo, tinha que isso, aquilo, uma série de situações. E hoje todos recebem, pais de santos que eu conheço, com máquina de cartão, é Pix, é isso. Então, precisamos estar atento a essa situação. E dentro dessa situação, são aquelas pessoas que querem deter e dizer. Porque hoje, e ontem também, quando começamos a anunciar que iríamos falar de Otim, diversas pessoas chegaram a falar, inclusive dizer que ele é o orixá masculino. Mas não pode o orixá masculino ser no Odu dela, tá? Entre eles, o do Obará, o Di, faz menção que o oásis que tem no deserto, a mina d'água que brota, tudo, é como a vagina de Otim que mina a água que ela sai e molha para poder refrescar a terra. E que os seios dela, que ela pede para que nunca fosse mencionado o marido, tá? Amamentava tudo
em grande volume, porque eu tinha tido como orixá, de certa maneira, mago com seios grandes. E ela tinha vergonha e escondia os seios. Então tudo isso nos leva a crer, que está nos odus que eu falei, que esse orixá tem que ser feminino, ele não pode ser masculino, em razão dessas situações. E as pessoas continuam teimando que esse santo não é feito, que esse santo não existe mais. Olha, Exu, Oxumari, Omolu, Nanã, tem essa situação. Hoje, dentro as casas que tem Ifá, faz esse santo, faz Oloque. O Elengue Baratolá tem aquele que é feito do orixá Oquê. Ele estava numa situação difícil, nada dava certo, pois bem, ele fez santo. A vida dele cresceu, ele estudou, terminou o primeiro grau, terminou o segundo, está fazendo a faculdade. Então deu muito certo. Todos têm que chegar nele. Aí se diz o que não, porque antigamente não se fazia por Odu, não se fazia isso. Mas essa mesma pessoa que diz essas coisas todas não consegue chegar e ver a oportunidades que o candomblé e as pessoas estão tendo de conhecer o intercâmbio que se tem com africanos que vêm aqui, que nós vamos lá, tudo estão resgatando os cultos originais. E as casas que se dizem tradicionais, porque elas não podem ser tradicionais, porque elas começaram aqui no Brasil, baseado em culto africano. Aí quando vem a noção do culto africano, elas ficam por conta da vida. Teve um pai de santo, a gente conversando tudo, aí chegou uma mãe de santo que ela falou que ela deu na cara da Iaô dela, porque a Iaô não sabia rezar a reza do prato e da caneca, que ela dizia que era de longo e de longar. Prato e caneca de ágata. Aí eu vou perguntar aonde tem prato e caneca de ágata na África Antiga, antes da chegada dos europeus. E escrito Mandin China. São as coisas que não podem chegar e está atrapalhando a gente. Tá? Essas são as diferenças das casas que se trabalham com conhecimentos de Fá e as que não trabalham. Aí aquela pergunta, orixá Oxum existe? Eu coloquei no grupo, convido também aqueles que quiserem participar do grupo do WhatsApp, do Axé Elengue Baratolá, como também a página que é administrada pelo Ogói Curitá, no Facebook. Está o convite, você pedir a ele para participar, porque tem muitas matérias interessantes e muita coisa do interesse. Tá? Então, tinha o orixá feminino, tá? Existe sim, não pode ser masculino ou feminino, pelo que nós colocamos aqui nessa situação. Tá? Tem filhos iniciados. Aí alguns falam o seguinte, mas a maioria dos filhos iniciados de Otim, poucos são do Candomblé e a maioria são no Batuque, no Rio Grande do Sul, né, ou Santa Catarina dali. É estado que eu conheço, que eu tenho parentes lá e que tive a oportunidade de ter contato com esse orixá. Como também Ibeje lá é iniciado e aqui as pessoas criam aquela situação. Pois bem, é necessário entender uma coisa. Batuque e Candomblé, os dois cultuam sagrado. Só mudou o nome. Tá? Só mudou o nome. Mas os orixás são os mesmos. Alguns orixás, o Candomblé, quis desprezar e descartou. E os pais de santos, as mães de santos agora, que têm esse conhecimento, estão resgatando. Olha,
Exu a gente já fazemos Omolu, fazemos Nanã, Oxumaré, Otim. Opa, peraí, Otim? Não, mas Otim, sim, fazemos Otim. Porque em Ifá tem ali. A mãe de santos que não tem acesso a Ifá, ela procura quem tem e vai receber. Agora, não pode a pessoa ser iniciada em Ifá, ter Ebeorum, ter Oduduá, ter diversas situações de Ifá e não seguir o que Ifá diz. Aí diz o seguinte, não, porque eu tenho uns amigos que eu converso com ele e eles dizem que não sei o quê. Esses amigos são de Ifá? Não, não são. Então eu acho que você está precisando mudar a amizade e andar de acordo com aquilo que tem. Porque, presta sua atenção, você é iniciado em Ifá, você tem essas situações, tem casa que não aceita que se tem Ebeorum, Ebeaê, Orum, Oduduá, Odudua. Tem casas que é proibido se ter Ifá e falar de Odu. Aí você está no Axé Elegbaratolá. Axé Elegbaratolá, você tem que chegar e seguir aquilo que é a filosofia do Axé. Não adianta você estar no Axé, você está na contramão das coisas. E mesmo porque, queiram ou não queiram, o Orixá Oti, como Exu, como Nanã, como Omolu e Oxumaré, está chegando, não, chegou para ficar. E vai ser iniciado em diversas casas, porque nós temos diversos filhos e filhas dela. E conforme eu falei, não adianta cortar as folhas. A primavera vai chegar. E depois da primavera vem o verão. Não tem jeito. E essas pessoas que estão lutando contra essa situação de Otim, que tem implicância com Otim, a que eu não entendo o porquê. O Ogoicuritá, que é o nosso Beto de Exu, ele passou uma mensagem dizendo que nas páginas sociais que ele está, algumas pessoas, ou uma pessoa de Orixá Otim, se pronunciou. E eu tive pronunciamento de 4 pessoas iniciadas de Otim. E uma até perguntou se poderia ir para o nosso axé, o Elegbaratolá, porque ela foi iniciada no Rio Grande do Sul, no Batuque, e algumas casas não reconhecem. Não, o axé Elegbaratolá reconhece a iniciação. Você foi raspada, você foi adochada, você passou por tudo. Você é de Orixá e Orubá. Não vejo problema algum. As cores de Otim é o azul, esse azul claro, juntamente com o verde. Porque são 2 situações interessantes. O verde representa a abundância, a vida em torno dela, né, vegetal. E o azul é o céu. Isso é importante a gente chegar e ter. Otim é um orixá também caçador, e ela vem acompanhada de Odé Oti. Presta atenção, o nome dela é Otim, e ele Odé Oti. São 2 coisas que as pessoas querem dizer que são a mesma. A mesma situação foi com o Ossan. A gente não pode fazer que o Ossan só tem uma perna, porque a folha só tem uma. Gente, ele é representado, a energia dele, ele não é folha. O próprio pessoas de Iroco me perguntam se são iniciados de uma árvore.
Meus irmãos, a representação do orixá Iô é a árvore. Ogum é o metal, então você é iniciado de metal, de um pedaço de ferro? Não, você é iniciado de Ogum, que a representação de Ogum é o ferro. E Ogoikuritá, o Beto, ele é iniciado porque vocês sabem qual é a representação de Exu. É aquilo que ele é iniciado? Não, não é. Já pensou? E ele sabe do que eu estou falando, todos sabem. Não vou falar aqui. Exu é a representação dele, é o falo. Mas a pessoa não é iniciada do falo. Vamos prestar atenção nessa situação. Ifá nos apresenta mais de 600 orixás. Eu chegar e querer esconder das pessoas é negar o conhecimento. Para quê? Para mim fazer igual todos os pais de santos que guardam o segredo, morrem, são avarentos. Alguns são com dinheiro, outros com alguma coisa e esses com conhecimento. O Babengar, nosso grande Ney de Xangô, professor Ney, ele é iniciado de Xangô e teve no Axé Elegbara-Tolá quando, ocasião, recebemos uma pessoa que esteve lá que era de Otim. Ele sentiu a vibração de Otim. Ele sentiu tudo. Otim se fez presente. E não foi gritando, não se foi tocando a janada. Foi apenas se entregando o Ibá de Otim, a pessoa que era dela e que estava visitando o Axé. A vibração dessa orixá preencheu toda a casa. E as pessoas dizem que não existe. Mas essas pessoas que dizem que não existe, ficam o quê? Se espiritando de pombagira para baixo e para cima, de Exu, disso, aquilo outro. Agora, uma coisa séria, eles não querem chegar e ver. Por quê? Quando a seriedade entra, não interessa. Tem pombagira séria? Tem. Tem Exu de Umbanda sério? Tem caboclo, tem tudo. A Umbanda é uma religião séria. Mas as pessoas preferem dar pinta, se espiritando com Exu e pombagira, que, se você for ver, nada tem a ver com a religião de Umbanda, porque eles recebem lá sem pé, sem cabeça as coisas. Mas quando você fala que tem um orixá, não porque eu tenho um amigo, porque eu falei com isso, é aquela história que tem um amigo, que tem um primo, que tem um conhecido, que sabe de uma coisa, mas que ninguém, é igual sovaco de cobra. Ninguém nunca viu. Quem aqui já viu o sovaco da cobra? Ninguém. Ninguém. Mas essas pessoas insistem em dizer que casa de orixá, de candomblé, não tem que ter Ifá lá dentro, as pessoas não têm que saber. Mas por que isso? Tem pai de santo, mãe de santo que proíbe os filhos. Se você for, você está expulso da casa. Se você aprender isso, você está expulso. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês estão vendo, eu venho de uma época do candomblé que eu peguei um finalzinho em que a mãe de santo, as mães de santo proibiam as pessoas de candomblé de estudar, de ir à escola. Eles diziam que cabeça que muito estuda não serve para santo. E não tinham conhecimento algum do candomblé. Falavam aquilo que aprendeu de um de outro, misturando gíria, termos
ali, daquele negócio tudo. E aí quando você vai ver a reza, é uma reza que reza uma coisa em português, outra não sei de onde, outra tirado tudo. Por quê? Não se buscou apurar o conhecimento, não se buscou nada. Eu fui muito criticado em outra situação. O Goicuritá, o Babengá, quando eu recebi o título de doutor honoris causa, juntamente com a Gibonã, Leila de Iemanjá, a Iá Gibonã, eles conheceram africano, que foi junto com eles que eu fiz a iniciação de Yamin, de Egungun. Mas como que eu conheci ele? Ele dava aula de Yorubá normal na UF, Universidade Federal Fluminense, e dava aula do Yorubá arcaico, usado nas aldeias, que é o que se usa hoje ainda no Candomblé, que o Yorubá do Candomblé é o arcaico, só usado lá no interior, nas aldeias. Tanto é, se você pegar e botar a palavra hoje do Candomblé no Google, tudo, procurar, chegar e saber, vai dar uma coisa completamente diferente. Aquela palavra já não é mais utilizada no sentido que nós temos. E às vezes nem é mais aquilo. Mas, rudimentarmente, aqueles que eles usam, chamado a religião tradicional, como é conhecida lá na África, o culto aos orixás, utiliza as mesmas palavras que no Brasil. Tanto é que teve o Pai Santo em São Luís do Maranhão, que ele tirou várias cantigas aqui, e a televisão estava fazendo um programa tudo, e chegou e colocou lá. E essas cantigas, o pessoal de lá respondeu a cantiga, ou seja, cantaram junto tudo, porque eles estavam se entendendo através das cantigas. Cada cantiga tem um significado e passa uma mensagem, e é assim que foi. Então nós temos que chegar e ver. Ifá é um patrimônio, não é uma coisa separada do Candomblé, não é uma coisa separada do culto de Egum. Tudo faz parte da espiritualidade africana. Então você tem Ifá, tem Orixá, tem Ebeorum, e você tem Egungun, os cultos de Egum, de Babá Egum. Tudo faz parte. E essas pessoas, hoje, têm essa dificuldade de entender. E querem chegar de apreciar a orixá Otim. Otim é uma orixá maravilhosa, cultuada no Axé Negbaratolá, junto com Eilambá, Eimolu, Aiaó, porque Aiã são orixás que nós buscamos levar esse conhecimento para todos. Esse é um compromisso do Axé. Nós convidamos até as pessoas, olha, nós temos o Olocum, as águas de Olocum, fazemos oferenda ao Onilê, o Guerê Onilê, a Jagum Malê, através de Olof, Orum, Sol, o Supar, Coricotor. E todos esses, você sente a presença deles dentro do Axé. Nós temos o Ibolodumare, que é o local onde você se dirige diretamente a Deus, o momento em que você está ali para você agradecer. Seria como o dia da ação de graça. Você vai agradecer a Deus pelas coisas ruins que te aconteceram e pelas coisas boas que Ele está te fazendo, porque as coisas ruins foi um aprendizado para você, foi um caminho tudo, e elas cessaram em determinado momento, quando você aprendeu e superou aquilo. Então você agradece aquela oportunidade de conhecimento. Mas você não pode deixar de agradecer
presença de Deus em todo o axé, na sua vida e em você. Qual a casa de candomblé que você entra e diz assim, olha, hoje nós vamos fazer, estamos tirando para nos dirigir ao Criador de todas as coisas, aquele que é a nossa fonte de luz, amor e felicidade. Muitos não conhecem isso. Quero também duas pessoas que eu atendo, que eu fiquei de falar delas. Uma é a Carmen, filha do governador. Ela é de Otim. Ela mesma não sabe. Eu falei que eu diria aqui. E a outra é a Denise, de Nova Friburgo. A Denise é de Otim. Fiz uns trabalhos para ela através de Otim e ela não sabe. Ebeorum para ela. Ela também não sabia que é Ebeorum. Ela achou bonito o trabalho, tudo, mas não chegou a ver. Meus irmãos, o que ocorre? Além de Otim, Ebeorum, Egungun, Babá. Não podemos fechar os olhos e entender que eles não funcionam. Não podemos entender, como muitas pessoas dizem, que candomblé e Fá não pode ser misturado, um não pode saber do outro. Isso não vai ocorrer jamais no Elegbaratorá. Por quê? Eu, graças à minha mãe de santo e a Gisele de Iemanjá, ensinou o suficiente para que eu não tenha que brigar de ficar com medo de ensinar e a pessoa saber mais do que eu. Isso jamais vai acontecer. Mas, digo uma coisa, tem aqueles que sabem mais do que eu, tem aqueles que sabem igual e tem aqueles que estão aprendendo. Assim é a vida. São as mutações da vida em que todos estão ali para evoluir. Para que eu vou guardar um conhecimento se recebi perante Orumilá e Exu e rezei, botei a mão ali, o sagrado compromisso de ensinar aqueles que sabiam menos. Isso nós fizemos esse compromisso. Todos que chegaram e receberam Orumilá têm esse compromisso de ensinar aqueles que sabem menos e que buscam a verdade. Então, não aceito que um homem de Fá esconda. Não aceito que uma mulher de Fá esconda. A verdade, ela deve chegar e ser passada ao conhecimento. No momento certo, na hora certa. Mas não existe simplesmente orixá separado de Fá. Não existe Egum, culto de Egum, separado de orixá, separado de Fá. E junto a tudo isso não existe Ebeorum separado. Tudo faz parte do nosso caminho espiritual. E ainda vou dizer mais uma coisa. Nós falamos Ebeorum, orixá, Ifá e Egum. Vocês podem acrescentar a Umbanda também. Porque não existe caminho espiritual dentro do candomblé que não esbarre na Umbanda. E alguns ainda, além de ter Umbanda, tem o esoterismo, porque tem um cigano, porque tem isso, tem aquilo outro, tudo. Não pode ser descartado. Tem que chegar, se colocar cada um no seu lugar e levar. É como um prato.
Você chega, você vai almoçar, você tem o seu arroz, você tem o seu feijão, você tem a sua misturazinha de uma carne, um legume, alguma coisa que você coloca. E tem também algo que você gosta de beber para acompanhar a sua refeição. Assim é a espiritualidade. Você deve organizar como uma refeição, de modo que ao momento que você absorver, você possa sentir o prazer e aquilo te dá energia para você ir para frente. Isso é. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês estão me ouvindo. Eu sou o Babalorixá Alexandre Exu, sou de Fá, sou do Rio de Janeiro, eu atendo em Niterói e a minha roça, ela fica na cidade de Magé, no bairro da Piedade. E estou convidando aqueles que têm esse mesmo compromisso, essa mesma filosofia, não só com a Orixá Otim, mas com todos os demais Orixá, Logum Edé, Iemanjá, Xangô, próprio Exu, Ogum, Omolu, Ossan, Iroco, Airá. Falar nisso em Airá, aquele abraço para Paizé de Airá, lá de Mogi das Cruzes. Paizé, nós estamos esperando o senhor em julho para a iniciação. O senhor não pode chegar e faltar. Então, nós temos essa situação. O conhecimento que nós temos é para passar, porque nós viemos para ensinar, para ajudar as pessoas a vencerem as dificuldades da vida, as mazelas físicas ou espirituais. Dinheiro não é tudo não, porque você vai sair daqui sem o dinheiro. E lá você vai prestar conta perante o Oduduá, não só do mal que você fez, vai ser analisado o bem que você fez e o bem que você deixou de fazer. Meus irmãos, é o que eu tinha para falar isso, minhas irmãs, sobre Otim. Otim no Axé Legbe Baratolá, esse axé está de porta aberta para a senhora, minha mãe. A senhora lá conosco é rainha. Axé. E não vamos esquecer, estamos aí, Otim. O que Arolho Otim? Axé. Otim lá mirou, labé, labé, Otim lá mirou. Eu Otim lá mirou, labé, labé. Otim lá mirou, labé, labé, Otim lá mirou. Eu